Guerreiros em debate. E uma forma também de ganhar moral para a sequência da temporada, da competição, né? O Cruzeiro decidindo jogos em casa na Copa do Brasil, conseguiu se portar muito bem, né, com essa perspectiva, também contra o Flamengo na Libertadores, contra o Boca fazendo o primeiro jogo na Argentina teve um pouquinho mais de dificuldade, né, contra o Corinthians na final da Copa do Brasil ali, o Cruzeiro teve que ser o mandante, né, no primeiro jogo e não fez ali uma vantagem muito confortável. Em São Paulo, né, sai na frente, mas quando toma o gol de empate, chegou ali a correr alguns riscos. Então, decidir diante da torcida é um fenômeno importante. O Cruzeiro tem conseguido aproveitar, não conseguiu aproveitar contra o Boca, em função do resultado na Argentina, principalmente. Né? Mas o Cruzeiro, né, aquela bola do Raniel contra o Boca, inclusive, lembra, todo mundo fica com aquela bola na cabeça. Mas o Cruzeiro tem conseguido fazer boas decisões em casa, e essa vantagem é uma vantagem importante de ser construída. A Mia Bia Bastos falando que o Everaldo é velocista e o Cruzeiro precisa. Né, o Everaldo, eu vejo que muita gente deseja o Everaldo no Cruzeiro, né, critica, por exemplo, o Mário Lúcio Vaz Soares. Ele tem um ponto fraco que é a conclusão para o gol. Mas as pessoas têm visto os jogos do Fluminense, acompanhado o Everaldo e visto que ele tem feito boas apresentações, embora tenha pecado nas conclusões. Eu só fico imaginando se a gente não tem nada melhor na base. Né? O investimento, acho que o Everaldo é um jogador que está barato. Acho que é um negócio de ocasião. Não acho que é um negócio injustificável, um negócio absurdo. Mas eu tenderia a preferir, caso tenha disponível, por isso que eu responderia aquela hora. O Marcelo tem condições, o Mano gosta do Marcelo, o Mano não gosta. Né? Eu acho importante para que a gente possa entender um pouco essa contratação. Absurda ela não me parece, né? Mas esse espaço ser preenchido por alguém da base seria mais interessante, caso fosse possível. Falando de base, o Hudson Rodrigues falando que o Laércio sair para ele foi um erro, que tem acompanhado o dia a dia dos treinos do Cruzeiro, e o Michel tem treinado muito bem, que ele pode ser o substituto imediato do Rodriguinho, do Thiago Neves, pela temporada cheia que teremos, e ele é muito habilidoso. O César Augusto falando que confessa que depois que do jogo contra o Vasco no ano passado, em que o Marcelo foi vaiado, ele acaba ficando um pouco receoso de pedir algum atleta da base na equipe principal. O Evandro Dias falando que está curtindo o programa do Cruzeiro Cabuloso direto de Marabá, no Pará, né, que tá saco cheio dos programinhas dos canais do Eixo, que só falam dos chimecos deles. É com a gente mesmo, toda segunda-feira às 19 horas, a gente está por aqui, Evandro. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O último, tô lembrando que o Zé Rafael do Palmeiras dizem que tá saindo, né? Não foi inscrito no Campeonato Paulista, se não me engano, ou na Libertadores, agora tô perdido. O Zé Rafael ficou fora de alguma competição aí no Palmeiras, assim que e já apareceu especulação dele no esporte. Um jogador bem interessante, o Cruzeiro pensou em contratar ele, né, no ano passado, mas o Palmeiras acabou chegando na frente e contratando o Zé Rafael no meio da temporada passada ainda. O Zé Rafael estava no Bahia, já estava anunciado. Mas vamos falar um pouco desse compromisso importante do Cruzeiro, né, na Libertadores. O Cruzeiro recebe o Deportivo Lara, o país atravessa, né, há 3, 4 dias um apagão, né, problemas de energia elétrica. Isso impactou, por exemplo, na partida do Deportivo Lara contra o Emelec na quinta-feira, que foi o dia que teve início essa série de problemas. O Emelec e o Deportivo Lara se enfrentaram na sexta-feira, já com a luz do dia. A gente tem visto o Guilherme Guimarães, né, do Hoje em Dia, nosso parceiro aqui, teve com a gente há pouco tempo no debate, foi formado aqui no Guerreiros dos Gramados também. Ele está fazendo uma cobertura bastante interessante dessa situação do Deportivo Lara, entrou em contato com jornalistas de lá, e mesmo na Venezuela não se tem muita informação sobre essa circunstância. E aí, Pianetti, eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva da escalação para esse jogo. Né? O Thiago Neves, a gente não sabe ainda se vai ter condições de jogo, provavelmente não, pela saída dele ontem. Ele deu uma entrevista depois do jogo dizendo que, olha, senti... Na verdade, não é uma nova lesão, mas eu senti e preferi sair, vi que não estou pronto, e aí se ele não está pronto ainda, né, ou se não estava pronto nesse domingo, talvez não esteja pronto nessa quarta-feira, mas com as perspectivas que o elenco tem para essa quarta-feira, como formar o Cruzeiro para essa partida contra os venezuelanos, Pianetti? Ô João, eu vou separar essa sua pergunta em dois lados. Um lado a perspectiva do Mano e pelo outro lado a minha perspectiva. O que eu acredito que o Cruzeiro vai entrar é numa formação muito parecida com quem enfrentou o Huracão. Eu acho que vai jogar Fred, Robinho e Rodriguinhos com certeza. Vai jogar o Fred, não vai jogar o Sassá. Vai Edilson na lateral e não vai Orejuela. Léo e Dedé, Egídio.
Acho que vai ser um Cruzeiro marcando num 4-4-2, com o Rodriguinho fazendo a função do segundo atacante na hora de marcar, e atacando no 4-2-3-1, que é o que geralmente acontece. Robinho abrindo pela direita. Imagino, né? Faltou-me aqui, entre Marquinhos, Gabriel, Rafinha, Thiago Neves, David. Não acho que o Mano Menezes vai escalar o Thiago Neves. Acho que a saída dele do jogo de ontem foi algo que assustou, mas ele mesmo tranquilizou o torcedor, e acho que isso pode até significar que no máximo ele pode ser relacionado e ficar no banco de reservas, mas não acredito nele entrando. Até mesmo ele disse, né, que Libertadores é um outro ritmo, uma outra pegada, e ele ainda não se sente confiante, então é melhor dar uma segurada. Eu colocaria de cara o David, com o Marquinhos Gabriel sendo a minha opção no banco de reservas, e acredito que o Mano Menezes também vai fazer isso. Porém, esse para mim é o time do Cruzeiro. Falando o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Cruzeiro entrasse com o Lucas Romero e o Henrique de volantes, porém, sem o Fred na frente e com uma linha de Robinho, Rodriguinho, David e Sassá, exatamente, sem o Fred. Pode ser um bom teste para ele, pode ser uma boa escolha. Então, eu escalaria o Cruzeiro assim. E eu quero saber de você também, Wander. Qual que é a sua escalação do Cruzeiro? Paulo, eu só não concordo com o Fred no banco. Eu falo assim, mas o Fred, ele não se movimenta muito, ele tem uma característica de esperar mais o jogo e fazer o pivô com mais qualidade, mas não é pelo Fred, mas sim pelo Sassá. Você vai falar assim, mas pô, deixar o Sassá no banco, o Sassá tá jogando bem. Não, é justamente sobre isso. O Sassá tem a característica de entrar no jogo e incendiar o jogo, de mudar a característica do jogo. Então, eu vejo o Fred como aquele cara catimbeiro, aquele cara que pressiona o adversário, que faz raiva no adversário, que cadencia o jogo, que chama a atenção do árbitro. Eu já vi o Fred apitar vários jogos, chamar a atenção, e o João, que acompanha mais o futebol carioca do que eu, ele sabe muito bem disso, que o Fred, ele tem essa característica. Então, eu acho, meu entendimento hoje, é melhor o Fred titular para quando o Sassá entrar no jogo, mudar a característica do jogo. De resto, concordo plenamente com toda a sua escalação. Marquinhos Gabriel também, a oportunidade de entrar no segundo tempo, justamente para fazer essa característica de mudar o estilo de jogo do time durante a partida. O Thiago Neves, gosto muito do Thiago, mas se não estiver bem, Thiago, cara, é melhor segurar o jogo, não ir pro jogo, porque a gente vai precisar de você nos momentos decisivos. E a torcida cruzeirense sabe que o Thiago Neves é decisivo, que quando precisa dele, ele vai entrar em campo e vai resolver. Isso é uma característica de jogador diferenciado, um jogador iluminado. Eu falo muito isso do Fred. O Fred tem a característica de chamar a responsabilidade. Então, nesse momento de classificação para a Libertadores da América, é importante que o Fred seja titular, porque é um jogador mais tarimbado, jogador de Copa do Mundo, jogador que já ganhou títulos em todos os times que passou, exceto no pequeno de Vespasiano aqui, mas de resto, é um jogador que está acostumado às grandes competições. João, vai com... Eu acho que essa escalação do Pianetti alternativa, na verdade, ela é interessante para a gente pensar ideias diferentes daquelas que a gente sabe que o Mano vai aplicar, né? No sentido de que o Mano tem um comportamento mais previsível, ele tem pensado, né, o time preparando para os jogos mais duros, né, para ganhar um padrão de jogo. Então o jogo contra o Deportivo Lara, por exemplo, é um jogo que vale menos em si mesmo do que com o que ele imagina que vai vir mais para frente pela temporada, né? Isso é bom por um lado, o time vai ganhando entrosamento, vai funcionando, mas é problemático por outro, né? Ou seja, a gente tem também uma perspectiva aí de ver o Cruzeiro
tendo um pouco de dificuldade para quebrar a defesa do Deportivo Lara, por exemplo, que numa formação com o David, o Sassá, um ataque mais veloz, como a gente viu ontem contra o Tombense, inclusive, né, pode funcionar um pouco mais fácil para poder vencer a partida. Eu acho, no fim das contas, né, pensando aí um pouco, o Fred precisa ganhar confiança, né? O Hudson aqui está dizendo, inclusive, que o Fred, para ele, não faz muita diferença, que não tem feito nada para ajudar, vive falando de voltar para o Fluminense, mas acho que é um jogador importante para a sequência da temporada, jogador que sabe fazer gols, acho que está devendo um pouco, sim, com a camisa do Cruzeiro ainda, pode apresentar mais, né? Na Argentina, por exemplo, ficou um pouco abaixo do restante dos colegas, mas participação importante no gol, né, ao mesmo tempo, acho que tem que destacar isso, que ele consegue agregar em relação à participação ofensiva, acho que o Fred, a gente viveu esse tempo todo aí falando de falso 9, um centroavante que conseguisse construir jogadas ofensivas, né, e a gente teve outras opções, o próprio Abel, por exemplo, que muitas vezes tinha dificuldade na construção de jogadas, o Fred concilia as duas coisas, né, mas tem tido, por sua vez, dificuldade aí, né, de marcar mais gols no quanto a gente imagina que ele é capaz de fazer. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.